Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma edição do Liga de FIIs, seu programa semanal sobre fundos imobiliários aqui no canal do Infomani e sua dose semanal de fundos imobiliários aqui no canal do Infomani. Hoje temos uma edição super especial, trazendo um convidado também bastante especial. Recebemos aqui o Arthur Vieira de Moraes, o currículo dele é extenso, palestrante, consultor, especialista, né, um dos maiores especialistas em fundos imobiliários no país, apresentador, parceiro do Thiago Otuque no Clube FI, então um convidado super especial que merece aí o like já de antemão aí da nossa audiência. A gente vai saber um pouquinho aí do Arthur sobre a expectativa dele em relação ao mercado de fundos imobiliários para 2023, ano que promete, tem novo governo, tem expectativa de redução dos juros, controle da inflação. Então, assunto é o que não falta, né, para essa projeção para o ano que vem. Antes disso, antes do nosso debate, vale um espacinho aqui para os nossos recados, nossos tradicionais recados de hoje, começando com o recado da Mafê. Você já se imaginou sendo dono de uma rede de galpões de logística nos lugares mais estratégicos do Brasil? E recebendo aluguéis mensais no conforto da sua casa, enquanto um time de profissionais roda a operação para você? Criei um evento online gratuito chamado Renda Extra Imobiliária. Nesse evento eu vou te mostrar todo o passo a passo para você viver de renda e receber o seu primeiro aluguel na sua conta. Para você participar, aperta o botão aqui embaixo e se cadastra. Fica a dica. Então é só você clicar aí no link na descrição do vídeo e saber todos os detalhes aí do recadinho da Mafê. Finalizando os nossos recados, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar este vídeo, se inscrever no nosso canal e também comente. Deixe aí seu comentário. Boa noite, cidade de onde está falando, cidade, estado, país, enfim, e deixe seu comentário sobre os nossos assuntos de hoje. É feriado, sim, mas nossa produção está monitorando todos os seus comentários e na próxima edição do Liga de FIIs a gente traz aí um feedback, as respostas para as suas perguntas, enfim, não deixe de participar. Enquanto você deixa seu comentário, a gente solta a nossa vinheta para o nosso debate. E como diz o ditado, o bom filho a casa torna. Seja bem-vindo, Arthur, tudo bem? Tudo bom, obrigado, Wellington, Mafê, Thiago Tucci, que bacana estar aqui com vocês, que bacana estar de volta, né, participando de um programa desse no Infomoney, e programa que eu assisto, sabe, fico muito feliz de ver o tamanho que isso tomou. É uma dose semanal, podia ser um pouco mais, né, tipo uma dose diária, né, porque fundo imobiliário é um assunto que merece toda a nossa atenção, mas tá muito bem feito, né, muito cuidado, o carinho, uma produção muito bacana. Fico feliz de ver fundo imobiliário tendo todo esse espaço no Infomoney. Que legal, bacana. O bom filho a casa torna porque o Arthur já fez parte da equipe do Infomani, colaborou bastante aqui com a gente e por vários anos, não é, Arthur? De 2013, eu comecei a contribuir com o Infomoney como um colunista, né? Escrevi o blog dos fundos imobiliários. Isso foi em 2013. E a partir de 2016, eu comecei a apresentar o primeiro programa de fundos imobiliários do Infomoney, que se chamava Fundos Imobiliários. E tinha o curso também. O curso que a Mafê tá fazendo agora, entregando com toda a competência, era eu que fazia no passado. Isso foi até 2020. Que bacana, que bacana. E é interessante que o Arthur, então, viu essa evolução toda do mercado de fundos imobiliários. Então, é uma palavra, uma análise muito importante aí, principalmente para o investidor que está começando agora, viu toda essa evolução. Deixando aqui o boa noite também para Mafê Violati. Tudo bem, Mafê? Boa noite, Wellington. Boa noite, pessoal que está aqui nos assistindo. Boa noite, Otuque, meu colega sempre aqui. E uma boa noite especial para o Arthur. Um prazer ter aqui ele, né? Está desde o início da indústria, basicamente, dos fundos imobiliários. Então, acho que a gente vai ter um papo bem legal aqui hoje. Vai ter muita experiência dele que eu acho que a gente vai aprender aqui, viu, Wellington? E Thiago Otuque, o homem de 1 milhão de seguidores no Instagram. Tudo bem, Otuque? Tudo certo? Boa noite, Ayrton, Mafê. Legal ter o Arthur aqui pela primeira vez. Espero que, com certeza, espero que ele esteja aqui em outras oportunidades, que
um comentário aqui, o Arthur tem uma grande experiência aí, foi o primeiro, né, grande produtor aí de conteúdo nesse segmento de fundos imobiliários, então sempre é uma referência. Muito bacana. Eu queria abrir, Arthur, nosso bate-papo falando um pouquinho sobre a expectativa para 2023, diante aí desses, digamos, desafios ou fatores que vão marcar o ano em 2023. A gente tem novo governo, a gente tem a questão dos juros, expectativa aí para o começo da redução da taxa de Selic, a própria inflação, né, a expectativa para o controle. Como é que todos esses fatores e outros mexem com o investidor de fundos imobiliários, mexe com o mercado de FIIs? Wellington, essa é aquela pergunta que é bem mais fácil fazer do que responder, sabe? A É, verdade é que ninguém sabe, ponto, ninguém sabe, né? São expectativas, são projeções, e, putz, quem é que acerta projeções, né? O Otu que está aí, economista, sabe muito bem que por mais que estude, use modelos econométricos e tal, são meramente projeções. E eu sempre saio dessa pergunta, assim, não que eu vá me esquivar dela, com a mesma resposta, sabe? Expectativa para 2023, 24, 25, 2035, 2040 é de um mercado imobiliário sempre presente, né? Você não tem negócio sem imóvel. Então, tudo na economia demanda imóveis. E o mercado vai crescendo, outros segmentos imobiliários vão sendo alcançados pelos fundos imobiliários. Quando a gente estava falando do início aí, quando eu comecei, fundo imobiliário era galpão, shopping e escritório, principalmente escritório. Quase metade da indústria era escritório. Agora, quase metade da indústria é fundo de papel, e a gente já tem residencial para renda, já tem renda urbana, outros ativos de saúde, além de hospital, enfim. A economia ela se encontra, entende, com as facilidades de um lado ou com as dificuldades em alguns setores, mas a economia vai preenchendo espaços e os imóveis vão estar sempre presentes. Não existe negócio sem imóvel. Então, uma carteira bem diversificada e o mercado hoje permite uma carteira cada vez mais diversificada por oferecer outros segmentos, é a carteira que vai bem em 2023, 24, 25, 2035 e assim por diante. Lógico que você vai aproveitar o trabalho de um analista como a Mafê, vai fazer alguns ajustes. Então, você acha que vai ser um ano de muita inflação e muito juro? Vai continuar tendo um carrego de papel maior do que fundos de tijolo. Ou se a expectativa é de uma queda desses fatores, tijolo tem mais espaço do que o fundo de papel. Evidente que não é que não adianta projetar, que seria uma perda de tempo, não é isso. Mas eu acho que o espaço para esse tipo de manobra no portfólio de quem pensa para o longo prazo deve ser pequeno, tá? Ter a disciplina de planejar, executar uma diversificação e manter aquilo é mais importante do que ficar tentando acertar qual que é o próximo movimento macroeconômico, porque a gente não tem como saber. Legal saber, assim, se acontecer tal movimento, o que eu espero que aconteça com os fundos imobiliários. Então, se o juro subir, se o Tesouro IPCA for para 7% ao ano, ou se a Selic cair e voltar para 8%, se isso acontecer, o que deve acontecer com o fundo imobiliário? Então, isso demanda um pouquinho de estudo de conhecimento dos fatores macro, mas tentar adivinhar se a inflação vai subir ou a Selic vai cair, coisa assim, adivinhar ou projetar, é muito é um esforço grande demais e desnecessário para o investidor padrão, como sou eu, como a maioria dos que está nos acompanhando aqui. Arthur, Boa. eu acho que nós ainda estamos num período de definições, né? E talvez algumas dessas definições, dessas sinalizações vão nos mostrar ali até mesmo um pouco do que a gente pode esperar, mas mesmo assim eu concordo com você. Eu acho que a gente ainda tem aí muita, né, tem perante todo o cenário, mesmo que a gente tenha qualquer definição, a gente ainda tem que manter essas estratégias, talvez da diversificação. A gente bate bastante nessa tecla aqui, e além disso pensar, claro, né, a gente vai o macro vai sinalizando qual que é realmente o movimento e a gente vai se adequando, né, digamos que algo faça muito sentido naquele momento, a gente se adequa, aumenta um pouquinho da exposição em tal segmento, enfim, reduz em outro, acho que é um pouquinho das leituras também conforme as coisas vão acontecendo, né. E a gente fez até, Wellington, uma pesquisa, uma amostra bem representativa aí dos nossos assinantes,
usuários, né, e tem um resultado um pouco em linha com o que o Arthur falou aqui, que 70% respondeu a pergunta em relação ao que mudaria na estratégia, na carteira, com o processo eleitoral, que até já passou, né. Na verdade ainda está em processo, porque tem as definições ainda dos ministérios, né, mas 70% falou que não muda nada. Eu estou aqui comprometido, como o Arthur falou, para o longo prazo, né, principalmente fundo imobiliário. Aí o Arthur também sempre dá o exemplo do Coliseu, né, o Coliseu está lá há séculos, né, gerando renda, né, então a ideia do imóvel ele vai simplesmente mudando a sua vocação ao longo do tempo, né, Arthur? Isso aí, o imóvel encontra a sua vocação. Lógico que isso demanda algum investimento. Não é que eu tenho um imóvel e ele vai, por 50, 100 anos, gerar a mesma renda. Eu vou ter que reinvestir, mesmo que seja para manter aquele mesmo tipo de uso. Mas se alguém está achando, não, o escritório vai acabar definitivamente, tá bom, encontra-se um uso para aquele imóvel, com um pouco de investimento, uma reforma, uma coisa assim, né? Então, os imóveis, como eu falei, eles são essenciais para as atividades econômicas e vão continuar sendo relevantes no portfólio das pessoas. Qual a sua visão sobre a tributação dos dividendos dos FIIs, que foi um tema muito, presente no ano passado, e sempre fica aquele fantasma, né, em relação ao investidor de fundos imobiliários, no caso. Você acha que é um assunto que já está esgotado, que já passou, está no seu radar? Como é que você vê Olha essa que legal, situação? o Wellington, aproveitando então esse meu clima de nostalgia, no segundo programa Fundos Imobiliários, em 2016, o primeiro eu apresentei sozinho. O segundo, eu já tive meu primeiro entrevistado, que foi o Sérgio Beleza. Esse sim, decano aí da indústria de fundos imobiliários, esse que pegou desde o começo. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz para ele? Sérgio, e a tributação dos fundos imobiliários? Você acha que isso é um problema? Então, esse é um assunto também recorrente, vai Qual foi a existir. resposta dele, você lembra? Eu vou dar a Ah, mesma resposta que ele. Então, o problema não é tributação, o problema é juro alto. Juro alto atrapalha fundo imobiliário, juro alto atrapalha a economia. A tributação, um dia ela vai acontecer, ué. Então não dá para saber quando, mas um dia ela vai acontecer. Não importa se é esse governo ou aquele. Ah, o tempo todo essas reformas micro acontecem. E o que aconteceria com o fundo imobiliário se ele perder a isenção? Uma correção de preços, mas todos os outros atrativos permanecem. Quer ver uma comparação? Vamos pensar em LCI e CDB. Vamos lá para o mundo da renda fixa dos títulos bancários. Qual a diferença de uma LCI para um CDB se ela não for isenta de imposto de renda? Nenhuma, certo? Então, se a LCI perder a isenção, ela perde a razão de existir. Agora, um fundo imobiliário, se ele perder a isenção de imposto de renda, ele continua sendo um ativo, um veículo de investimento que é irreplicável. Qual é o outro fundo que me dá acesso a uma rede de galpões de logística, como a gente viu na vinhetinha do curso da Mafê no começo? Entendeu? Um fundo de ações, ele não é irreplicável. Eu posso, se eu quiser, montar minha própria carteira de ações. Um fundo de renda fixa não é irreplicável. Eu posso comprar os meus títulos públicos e privados de renda fixa. Um fundo imobiliário é. O grande sucesso desse produto no mundo é dar acesso a ativos que a gente não tem acesso, porque não são valores mobiliários que qualquer um pode comprar pelo seu home broker. Se eu quiser ter acesso a shoppings, galpões, grandes escritórios, centenas de imóveis residenciais para renda e tal, só via fundo imobiliário. Com isenção de imposto de renda? Ótimo. Sem isenção de imposto de renda? Bom. A vida segue com ela ou sem ela. Bacana. É interessante essa ideia do irreplicável, né? Você pegar mesmo uma pessoa que é bilionária, ela consegue replicar exatamente a carteira do melhor gestor de ações do mundo, ou do Brasil, né? Porque você vai na bolsa e você compra o mesmo ativo, né? Agora, eu não consigo, mesmo sendo bilionário, tendo recursos, eu não consigo replicar, por exemplo, a carteira exatamente do HGLG11, né? É isso aí. Eu posso até ter dinheiro, mas quem disse que aqueles imóveis estão à venda para eu poder comprar, né? Legal. Eu queria aproveitar até que o Arthur falou sobre juro alto, e a própria questão da inflação. Semana passada saiu, né, o resultado do IPCA. Queria passar a bola para o Otuk, como é que ele está vendo a perspectiva para a Selic, inicialmente, né, em 2023,
e análise sobre o resultado do IPCA, se estava aí no seu radar esse resultado que a gente teve na semana passada, Tuque. A gente teve 3 meses de deflação, que causou todo esse alvoroço no mercado de recebíveis imobiliários, né? Houve uma correção aí de preços, claramente reduziu, né, de rendimentos, os dividendos, em muitos fundos, como o próprio Felipe Ribeiro aqui também do Clube FI, que veio aqui no programa, acho que não passado outro, né, atrás, falou não, agora, e realmente, né, abriu uma oportunidade até de compra para alguns fundos que por algum motivo o pessoal ainda continua comprando muito acima do patrimonial, né, num fundo de recebível imobiliário que não faz sentido. E agora veio uma inflação, a gente sabia que ia ser temporário, né, essa deflação, que é algo muito, não é comum, principalmente no Brasil, né, que tem todo um histórico de inflação e hiperinflação, e um ambiente global de inflação persistente, né, quer dizer, não é um fenômeno simplesmente agora brasileiro, e sim, e países desenvolvidos também. Então, estava claro que, não sei se ia ser nesse mês, mas em algum momento ia continuar esse processo de inflação. E a perspectiva, se você olhar para o Focus, que é bem a média do mercado, enfim, que acho que é consenso mesmo, é que a taxa de juros Selic continua ainda em 2 dígitos durante um período longo ainda, né? A gente vai ter uma taxa ainda acima de 10. Eu estava vendo o último Focus praticamente até final de 2023, né? Então, possivelmente vai ter algumas reuniões ainda com essa taxa de 13,75. Talvez não, o consenso que não aumente mais, mas ao mesmo tempo, pela persistência da inflação, você tem que mantê-la nesse nível durante um período maior do que seria o normal, né? Então, esse que seria a avaliação aí mais de consenso que eu concordo também. Queria ouvir a Mafê também sobre esse tema. A deflação assustou muito o investidor, né, de fundo de papel, principalmente É. os mais atrelados ao IPCA, né, Mafê? Wellington, acho que a gente vem falando isso há um tempo, né, assim, a gente estava já falando, batendo nessa tecla, não é surpresa para a gente, que a gente teve até uma prévia ali do IPCA 15 de outubro e já sinalizava realmente uma alta até superior do que os economistas da XP esperavam também, inclusive, e aí é aquele ponto que a gente conversou bastante até com o Felipe Ribeiro, né, ou seja, as pessoas elas se assustaram com a deflação, ou seja, com o impacto negativo nos seus dividendos daqueles fundos que tinham os fundos de recebíveis com um portfólio indexado na maior parte em IPCA, e com isso diversos investidores também entenderam e migraram, né, saíram desses investimentos, pressionando o preço das cotas desse perfil de fundos para baixo. E aí isso abriu também oportunidades. Então, se a gente abrir hoje o home broker, né, se a gente for observar, tem diversos fundos que têm seus portfólios indexados em papel que ainda têm descontos ali que são oportunidades. Então, aliás, em PCA, né? Eu falei em papel. Então, eu acho que a gente tem que olhar para tudo com muito cuidado. É claro que aquele detalhe, né, a cartilha do entender o que está dentro do fundo é super importante, mas entender que, ao nosso ver, não faz sentido esses fundos também estarem com esses descontos, né? Então, é bom olhar e aproveitar essa janela, porque eu também imagino que logo, logo ela deva, né, se encerrar. Uhum. E pegando ainda o gancho desse tema, eu queria perguntar para o Arthur. Nos últimos anos, o dividendo do fundo de papel ele ficou meio que estigmatizado. Lá em cima, sempre um super dividendo. E aí a gente teve esse período de deflação e agora a volta da inflação. O que esperar para esses dividendos? Nem 8 ou 80? Você vai mais ou menos nessa tese? Ou o que 8 ou esperar? 80. É da natureza desse tipo de fundo. Olha que coisa interessante, Wellington. O fundo de papel, ele é uma coisa tão sui generis, porque o fundo imobiliário é um ativo de renda variável que só investe em renda fixa, quando ele é um fundo de papel, né? E o fundo de tijolo, ele investe em patrimônio, em equity, como se fala aí no jargão de mercado. Renda variável. Se a renda é variável, ela deveria variar, certo? E na renda fixa, a renda deveria ser fixa. Bom, quando a gente vai para os fundos imobiliários, um fundo que tenha 100% do seu portfólio, a maioria do seu portfólio em renda fixa, tem rendimentos que variam muito. E um fundo de tijolo para renda tem rendimentos harmônicos que variam pouco. Olha que diferença interessante. Por quê?
Pega um fundo de tijolo que tem lá 10 imóveis e 17 inquilinos, sei lá. Os contratos vão vencer daqui 2, 5, 7 anos. A renda está contratada. Ela não é fixa, mas ela é contratada, ela não muda. Ela muda uma vez por ano com reajuste de IPCA e IGPM. Então, o faturamento do fundo é praticamente sempre o mesmo, a estrutura de custos é muito parecida, o rendimento, ao final das contas, é harmônico. Todo mês é praticamente o mesmo rendimento. Vai para um fundo de papel, CDI mais X% ao ano. Aí o CDI sai de 2, vai para 13, depois volta para 8, depois vai para 12, depois a variação do CDI faz com que o rendimento aumente muito ou diminua muito. IPCA mais X% ao ano, mesma coisa, o IPCA sobe, o rendimento aumenta, o IPCA cai, o rendimento diminui. Então, um fundo de papel ele vai ter uma variação grande da distribuição de rendimentos, exceto aqueles que são mais diversificados e que o gestor atua na medida do possível para que a renda não varie tanto assim. Mas o fundo que é mais CDI, o fundo que é mais IPCA, ele vai ter bastante essa variação de distribuição de renda. Legal. Otuque, alguma pergunta para o Arthur? Não, de repente pegar uma linha um pouco mais, aproveitar que o Arthur aqui é um acadêmico, né? Enfim, estudante de doutorado, enfim. E uma pergunta que isso é válido mesmo para quem está começando ou quem é mais experiente, que é quantos fundos, a gente fala muito de diversificação, mas na prática, Arthur, qual que é o número ótimo, né? Tá falando até um termo técnico aqui, né? Que tecnicamente falando, a gente pode considerar, eu tenho uma carteira de fundos imobiliários diversificada, que você realmente elimina esse risco. Queria que você falasse um pouco aí, do ponto de vista mais acadêmico aí também. Então, essa ideia, essa pergunta vem porque, assim, primeiro a academia vai lá na década de 1950, o Henry Markowitz fala da diversificação e mostra numericamente lá o quanto a diversificação faz sentido e diminui risco sem diminuir rentabilidade, tudo bem. E aí, esse conhecimento começa a chegar no mercado financeiro de verdade, e os operadores falam, cara, bacana, hein, Markowitz, muito interessante o que você está me falando, só que tem 4.000 ações negociadas na Bolsa, você quer que eu tenha 4.000 ações no meu portfólio? Na prática isso não é possível, né? Então, passo seguinte é acadêmicos começando a estudar, a partir da teoria da diversificação, qual é o número de ativos que leva a essa diversificação ótima que o outro falou, assim, quanto eu tenho que ter para já estar muito bem diversificado. E desde lá do final da década de 70, que, se não me engano, são os primeiros resultados dessas pesquisas, esse número fica próximo de 15 ativos. Interessante, né? Eu tive a oportunidade de publicar um artigo em parceria com o meu orientador na época. Fizemos isso olhando para uma carteira de fundos imobiliários, depois para uma carteira só com ações e uma carteira com as duas coisas. E continuou lá próximo dos 15 ativos, 14, 16, tá? Sempre muito próximo de 15. Então, quem tem 15 ativos não precisam ser só fundos imobiliários. Pode ser fundo imobiliário e ação, fundo imobiliário, ação e BDR, e cota de ETF, enfim. Uma carteira com 15 ativos que não sejam todos muito correlacionados, chega a um nível de diversificação que já é excelente. Nada impede que eu tenha 20, 30, 50 ativos se eu assim quiser, mas ter 15 já é o suficiente para ter uma boa diversificação que te deixaria bem tranquilo. Que tem aquele conceito que tem uma parte do risco, né, Arthur, que é o sistemático e o não sistemático ou diversificável que a gente está falando aqui. Então, tem uma parte que você não consegue eliminar via diversificação. Você pode ter 100 ativos na carteira que esse risco sistemático, tipo pandemia, não vai resolver. A carteira vai principalmente cair como um todo. Mas aí, como você falou, então 15 ativos já é o suficiente para eliminar praticamente quase a totalidade, né, desse risco que a gente consegue eliminar do portfólio. Vai adicionando mais fundos imobiliários na carteira, a gente chama de ganhos marginais de diversificação, é quase irrelevante. E muitas vezes você tem que acompanhar muitos ativos, então acaba atrapalhando a tua análise. Então, muitas vezes é melhor realmente você ter 15, 16 do que, de repente, colocar 30 ativos, né, dentro do portfólio. Exato. Quer dizer, a diferença entre ter 5 ativos e 10 ativos é brutal. Quem tem 10 ativos tem que ter uma diversificação muito melhor do que quem tem só 5. A diferença entre ter 15 ativos e 30 ativos é muito pequena, é marginal, como o Tuque falou.
Quem tem 30 tem uma carteira melhor diversificada? Tem. Muito mais diversificada do que quem tem só 15? Não. A diferença é muito pequenininha. Então aí, claro que se quem está assistindo se sente mais confortável com 30, 40, 50 ativos, não vai ser um prejuízo à diversificação. Vai ser um prejuízo, digamos assim, gerencial, que é acompanhar tudo isso, declarar no imposto de renda, ler os relatórios, aquela coisa toda. Mas nenhum problema. Agora, menos de 15 é uma concentração grande. E com a facilidade que tem hoje em dia, né, de fazer investimentos internacionais, tem BDR dos 30 maiores REITs, tem BDR de cota de ETF lá de fora, né, que te leva a uma carteira diversificada só dos Estados Unidos ou globalmente e tal. Eu acho que vale muito a pena incluir isso também, porque sobra aquele risco sistemático que o Otuk falou, mas a gente diversifica os sistemas também, né, Otuk? Uma coisa é sobrar todo o risco Brasil, outra coisa é sobrar o risco Brasil e o risco internacional. Exato. Que ainda assim, você vê como o cara lá em 1952 sabia o que estava falando, né? Vem um evento como a pandemia, cai tudo, Brasil, Índia, China, Conchinchina, Marte, Júpiter, cai tudo. Mas na hora que recupera, não é na mesma velocidade. Quão rápido recuperou a economia americana, a economia chinesa, por exemplo, e a nossa, quanto tempo demorou para se recuperar. Então vale a pena a diversificação, mesmo que você fale, né, na hora que cai, tudo cai junto, isso aí é papo de acadêmico. Olha na hora da recuperação para ver se vale a pena a diversificação. Olha, depois dessa aula conceitual, só me resta pedir o like, né? Eu já passo a bola para a Mafê também, que tem perguntas com certeza. Vale o like, hein, pessoal? Não esqueça, deixa aí seu like aqui no nosso vídeo, fortaleça nosso canal. Mafê. Eu acho que até pensando aqui nos nossos últimos convidados, Arthur, a gente sempre quer entender um pouquinho também da visão desse convidado, um pouquinho da história na trajetória, até com os fundos imobiliários. E você, sem dúvida alguma, é uma pessoa que se tornou referência no mercado e se tornou um grande entusiasta também do produto, sempre destrinchando os fatos relevantes, sempre destrinchando todos os acontecimentos e o que são essas, digamos, até você inventou termos, né, dentro do próprio mercado, seja questão relacionada à engenharia financeira, um termo que você criou, entre outros ali. E aí, eu sei que você entra muito no detalhe e faz análises com bastante cautela, né, você é bem minucioso, você lê cada detalhezinho ali, interpreta isso muito bem. Mas ao longo dos nossos últimos programas, alguns dos convidados, seja, por exemplo, o próprio Bassi, ele veio aqui, ele contou que ele tinha uma estratégia quando ele olhava na escolha dos fundos imobiliários. Então, até pensando no Arthur agora enquanto investidor, e não enquanto, né, educador e até referência do mercado, mas claro que investidor também como referência, né, porque eu imagino que seja sua carteira seja uma carteira de sucesso, mas no âmbito de tomar as suas decisões, existe alguma estratégia específica que você adota? Existe algo específico que você, né, você sempre fala, olha, eu gosto de me atentar a esses fatores, enfim, porque o Bassi, ele contou para a gente que ele tem uma estratégia que é bem interessante, o nome é bem peculiar, ela chama estratégia do jumento, e ele dá uma olhada no macro baseada nessa estratégia, mas conta pra gente um pouquinho da sua história, né, da sua preferência. E você tem alguma estratégia assim? Não, tem alguns critérios, né, filtros como você. Primeiro, só para te dizer, eu não sei te dizer se a minha carteira é de sucesso, tá? Eu não fico medindo ela em relação ao IFIX, a carteira da Mafê e tal. Eu sou um investidor, eu quero acumular patrimônio gerador de renda. E é isso que me importa. E o que eu acumulo? Aqueles, no caso dos fundos imobiliários, aqueles que passam por esses meus critérios de qualidade, que começam com um critério qualitativo, que é a qualidade do gestor. E aí quem está assistindo agora fala, mas como que eu sei se o gestor é bom ou é ruim? Só com tempo, só com algum tempo. E não adianta falar, agora, né, ficar fugindo da resposta. Se eu tivesse querendo saber da sua área, você que está assistindo, como que eu sei como que é um cozinheiro bom e confiável para eu ir num restaurante? Você fala, isso leva um tempo para entender, não é? Como que é uma fonoaudióloga boa? Vai levar um tempo para entender. Então, no mercado de fundos imobiliários, a mesma coisa. Vai levar algum tempo, alguma convivência para você ganhar essa fluência
e ir formando a sua opinião em relação a quais são os bons gestores de fundos imobiliários, quais são aqueles que você não considera bons. Então, daí, entendendo que nenhum deles vai ser perfeito, acertar todas e tal, você começa excluindo gestores que você não tem interesse. Da mesma forma, segmentos que você não tem interesse. E depois eu sempre parti dessa ideia, eu quero ter fundos grandes, bem diversificados. Né? A indústria nasceu com fundos pequenos, monoativos, o fundo do imóvel A, o fundo do imóvel B. Eu sempre quis saber do fundo que tem muitos imóveis. Né? O tamanho do fundo é relevante, a diversificação é relevante também. Então, não precisa ser necessariamente imóveis AAA, aquela coisa assim, né? Os melhores imóveis, não é isso. Mas que o fundo tenha, então, uma boa gestão, uma boa proposta bem definida e que busque sempre a diversificação do seu portfólio. É isso. Encontrar os melhores fundos, sempre falei isso, é uma perda de tempo sem igual, tá? Porque o melhor é algo absolutamente efêmero, né? Isso muda ao longo do tempo. O melhor do semestre passado não vai ser o melhor do próximo semestre, quiçá do próximo ano, então nem dizer. Agora, evitar os piores é super factível e traz muito resultado. Tá? Para isso, você precisa entender o que você quer do seu investimento, se é comparar com o vizinho, se é comparar com o IFIX. Então, você quer ganhar de todo mundo, você vai buscar fundos mais arrojados, que entreguem mais retorno, tá, os high yield, ou coisa do tipo. Eu quero o quê? Um patrimônio que eu quero primeiro conservar e depois multiplicar. Então, eu vou buscar grandes fundos, high grade, portfólios bem diversificados e bons gestores. E assim eu vou caminhando. Se eu ganhei da carteira da Mafre ou do IFIX no semestre passado, não me importa e eu sequer olho para isso. O que eu quero saber daqui 20, 30 anos, quando eu precisar viver dessa renda, que ela vai estar lá harmônica e constante, que é isso que eu espero. Para isso que eu estou plantando. Né? Ué, eu acho que ele até deu uma dica aqui, ou seja, ele reinveste todos os dividendos, né? Pelo que me parece aqui. Reinvisto, estou nessa fase, né? Estou na fase de acumulação, então eu reinvisto. Não só em fundo imobiliário, também compro todos os meses títulos públicos, né? O Tesouro IPCA. E se está naquelas fases em que o pessoal está otimista demais com o fundo imobiliário, não preciso reinvestir em fundo imobiliário quando eu acho que está caro. Mas eu sempre reinvisto, seja em fundo imobiliário ou outros ativos de renda fixa ou renda variável. Estou nessa fase de acumular, para que um dia eu possa usufruir dessa renda. Né? Hoje dá para dimensionar qual o percentual dos fundos imobiliários na sua carteira de investimentos, Arthur? 40%, Wellington. Uhum. Eu tenho isso, eu adoro fundo imobiliário, adoro. Você falar, espero que daqui 3 meses você fale que vai ter liga de FIIs 5 vezes por semana. Eu quero ver todo mundo difundindo conhecimento, investindo em fundo imobiliário, fico muito feliz de ver o crescimento dessa indústria. Mas, como tu que lembrou, eu também sou acadêmico, eu estudo finanças. Não vou pegar todo o meu dinheiro e colocar numa única classe de ativo, seja lá qual for essa classe de ativo. Eu vou procurar diversificar colocando no meu portfólio aquilo que passa pelo principal filtro, que é ser adequado ao meu perfil e ser adequado aos meus objetivos. Então, eu sei quais são. E aí, com isso, eu consigo colocar lá o que me interessa e diversificar, né? Diversificação, né, Otuque? É o capítulo 37 da cartilha do Liga de FIIs, né? Sim. Agora tem a notinha de rodapé do Arthur Vieira de Moraes na cartilha, depois dessa aula que ele fez. Vamos incluir. Eu ainda tenho mais uma coisa aqui. Será que eu tenho vez ou o Tuque antes? Não, pode falar. Pode falar? Porque já foi minha vez aqui. Mas eu também, né, recentemente eu participei de uma entrevista pelo próprio Arthur no programa do Clube FI com ele, e né, no final a gente ficou brincando ali, e ele contou uma coisa bem interessante, que é a filha dele, e eu acho que até seria legal se você pudesse compartilhar, porque eu acho que muito tem do seu lado educador, porque não são todos os pais que têm essa percepção, essa orientação, mas eu fiquei super satisfeita até o olhar dela, né, como ela já entende esse produto, o mundo das finanças e até os fundos imobiliários, o quanto ela é interessada, enfim. Sim. Conta um pouquinho dessa experiência e vamos fomentar mais meninas também, né? Então, mais crianças e mais meninas no mundo dos investimentos. Acho muito bom. Olha,
que maravilha que é hoje em dia, né? Se quiser falar para o seu filho e para a sua filha, começa a investir com R$ 10, ela consegue, né? Não tem custo, não tem custódia, não Exatamente. tem nada. Quando eu era criança não era bem assim, né? Mas essa história nasceu um tanto da curiosidade da minha filha. Eu tento não ficar enchendo a cabeça dela só com finanças 24 horas por dia, mas quando ela fez 6 anos, no aniversário de 6 anos dela, alguém deu um banco imobiliário adaptado para crianças, mas alguém deu um jogo banco imobiliário para ela, que eu nem achei que ela ia querer jogar. Um dia ela pediu para jogar, e ela mal sabia ler naquela época. Eu falei, ela não vai conseguir, mas tudo bem, vamos lá. Vai ser até bom para ela treinar a leitura. E não é que, a hora que eu caía na propriedade dela e tinha que pagar aluguel, o sorriso dela vinha de orelha a orelha. Eu falei, cara, ela entendeu tudo já. Já sabe tudo. E Muito aí ela bom. estudava numa escola que ficava no final da Paulista, então eu voltava pela Avenida Paulista e eu comecei a falar para ela, filha, sabe aquele negócio de ganhar aluguelzinho? Dá para ganhar de verdade, não só no jogo. Ela falou, como assim? Dá para ganhar de verdade? Dá para ganhar de verdade. Tá vendo essa agência bancária? Pertence a um fundo imobiliário, a gente pode comprar cotinhas e você ganha aluguel. Tá vendo esse escritório aqui? Tá vendo esse hotel? Tá vendo o shopping? Todos eles são de fundo imobiliário. Escolhe o imóvel que você quiser, que o papai vai comprar cotas para você. É lógico que ela escolheu o shopping. Olha, alinhada com Até o Tuque. É inerente ao porque ser humano isso aí. e tem muito a ver com o fundo imobiliário em si, né? Porque de todos os imóveis que eu mostrei para ela, era o imóvel que ela frequentava. Se a escola dela pertencesse a um fundo imobiliário, provavelmente ela ia escolher a escola, né? Mas o shopping ela conhecia por dentro, frequentava e tal, porque a gente mora perto. E aí eu fui lá, comprei 10 cotas daquele fundo para que de rendimento era 51 centavos, então ia dar R$5,10. Naquela época, então, eu pegava uma nota de 5, uma moedinha de 10 e entregava na mão dela, para tangibilizar o rendimento. Ela entendeu, aí eu fui falando para ela, olha, se comprar mais cotinhas, vem mais aluguel e tal, e aí ela dava um pouquinho de dinheiro, eu completava e ia crescendo o patrimônio dela. Agora, hoje em dia, eu já não preciso mais tangibilizar, eu falo para ela, entrou tanto de aluguel e o papai vai comprar mais cotas, ela já tem a conta dela na corretora. E outra coisa que foi muito legal que ela aprendeu na raça é que veio a pandemia e tudo que ela tinha estava em shopping. Eu deixei ela escolher, e ela não fez uma análise do investimento, ela escolheu um shopping, né? E aí veio a pandemia e acabou o aluguel dela temporariamente. Que ela ficou brava. Ficou muito. E aí eu expliquei que tinha outros fundos de outros imóveis que continuavam pagando aluguel. Então ela falou, papai, compra prédio de trabalhar para mim. E eu comprei, então, cotas de um fundo que tem tanto escritórios quanto galpões. Ela aprendeu sozinha, com a experiência, a importância de diversificar. E aí, hoje em dia, ela tem uma carteirinha já diversificada. Só No meio imagino quando... disso tudo, nós estamos falando início aos 6 anos, agora ela está com 9. Teve um dia que a gente estava na rua, ela perguntou quanto que eu tinha de patrimônio. Eu falei, você tem dinheiro, pai? Eu não respondi, lógico, né? Eu não respondi. Mas ela falou, eu vou ter mais do que você. Sabe por quê? Porque você me falou que você começou a investir com 20 e poucos anos e eu comecei a investir com 6. Então eu vou ter mais do que você. E novamente eu me dei conta do quanto ela já entendeu tudo, né? Do que é juro composto, sem saber nenhum nome desse, mas do que é juro composto, da importância de reinvestir e tudo mais. Então, uma criança de 6 anos é capaz, uma menina de 6 anos é capaz, todo mundo pode investir em fundos imobiliários e formar o seu patrimônio. Eu até Imagina. brinquei com o Arthur, Wellington, que ela vai ser a Uhum. Luiz Barsi dos fundos imobiliários, né? Ao contrário do que aconteceu ali, que o Barsi não gosta muito, mas ela vai ser a que gosta, né? O que o pai gosta. Tá no caminho certo. E é interessante, imagina o impacto, né, dessa conscientização que ela já está tendo agora na vida toda dela, né? É inimaginável, né? Tudo transborda os investimentos. Vai Exato. para o dia a dia, para o pensamento político, para a gestão do dinheiro dela. Então, eu fico falando para ela que a vida também não é só investir, que ela precisa gastar um pouquinho do dinheirinho que ela ganha e tudo mais, mas ela começa a perceber que se ela poupar e investir, aquilo vai virando cada vez mais. E se ela gastar, vai virando menos. Então, se é para gastar, da onde vem esse dinheiro? Né?
ela já me perguntou, papai, você fala que a gente tem que pagar por tudo, mas o que a gente paga para andar na Avenida Paulista? Aí eu tive que explicar a questão da tributação, como que eu pago, como que chega e tal, e ela já entendeu que o governo, também o dinheiro do governo não cai do céu, vem dos tributos das pessoas. Então, tudo isso vai levando a um nível de conscientização que extrapola a questão das finanças, né? Vai levando à formação de uma cabeça mais completa, assim, para entender, seja lá o que ela quiser fazer da vida dela, ela vai saber que as finanças estão ali por perto. Ela pode querer ser arquiteta, mas ela vai ter que saber que tem um orçamento para aprovar um projeto, né? Coisas do tipo. 9 anos, hein? Bacana. Show. Melhor que muito adulto. Fica a dica para quem está assistindo agora aí, que é extremamente jovem, né? Que tem uma variável aí que depois de um tempo você não volta mais, né? Que é a questão do tempo. Né? Enfim, a pessoa só olha para o retorno, né? Mas nessa equação de longo prazo, quanto antes você começar, né? Como a gente está falando aqui da filha do Arthur, começou com 6 anos, mais fácil vai ser essa trajetória, mais tranquila, né? Do que quem já vai iniciar mais tarde na vida adulta, né? Com certeza. E, Mafê, a gente fala da cartilha do Liga de FIIs, já dá para criar o jogo do Liga de FIIs, hein? A gente já tem aí um exemplo, né? De repente, quem sabe, né? Vamos criar esse jogo para estimular mais pessoas também a aprenderem a investir de uma maneira mais, digamos, diligente. Consciente, com diligência, né? É isso aí. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, eu queria agradecer muito a participação do Arthur aqui. É uma das pessoas, um dos especialistas mais comentados aqui no nosso chat ao longo das edições anteriores do Liga de FIIs, e é um prazer tê-lo novamente, né, porque já fez parte da equipe do InfoMoney, mais uma vez falando, dando essa aula toda, né, de conhecimento da vida pessoal até, né, a parte aí de educador, de especialista de fundos imobiliários. Só para encerrar, eu queria saber só quando surgiu essa relação do Arthur com os fundos imobiliários, né? Ele que já trabalha com isso já há muito tempo, como ele destacou, desde 2013, já estava falando sobre isso. Como é que surgiu? Como é que você descobriu? Como é que você percebeu que isso fazia muito sentido para você? Foi muito por acaso, Wellington. Eu comecei a trabalhar como agente autônomo de investimentos em 1999, influenciado pelo meu pai, e a gente atendia uma carteira de investidores em ações. Então, minha vida era ações. E em 2010 eu estava lá trabalhando na mesa, acompanhando o mercado, e eu vi um leilão, que é daqueles que acontecem normalmente no meio do dia, e o código do ativo eu não conhecia. Estava acostumado com Petro, Banco do Brasil, Vale e tal, e tinha um código lá que eu nunca tinha visto, era o FFCI 11. E eu fiquei curioso e fui procurar saber o que era. Era o Rio Bravo Renda Corporativa, que na época tinha esse código de negociação e era um dos poucos fundos já diversificados do mercado. Eu olhei aquilo, comecei a entender, falei, cara, se eu comprar isso aqui, eu vou ter parte desse patrimônio imobiliário e vou receber todo mês o aluguel. Esse negócio é sensacional, tem um potencial gigante nesse país e eu quero aprender, quero me tornar especialista nisso. Foi assim. E aí comecei a procurar os outros fundos, estudar além do prospecto inicial, ligar para os gestores, conversar com as pessoas. Encontrei o site do Sérgio Beleza na época, que era o disponível, falei com o Sérgio, ele sempre muito solícito, e assim eu fui aprendendo e a ensinar foi uma questão meio que natural, né? A vida do professor é aprender, ensinar, um ciclo. Então foi dessa maneira, assim, bem por acaso, que eu descobri fundo imobiliário, e eu sempre gostei de dividendo, de pensar em longo prazo, cara. Esse negócio caiu assim como uma luva no meu portfólio. Muito bom. Conversando com alguns gestores, eles estimam que os fundos imobiliários vão chegar, a gente está próximo de 2 milhões de investidores, mas eles já estimam que esse produto chegue a 5 milhões num período bem mais curto, até por essa relação mais fácil que o brasileiro tem com os imóveis, encaixa mais do que necessariamente com ações de empresas que você precisa estudar um setor mais sofisticado. Você tem mais ou menos essa leitura também? Você acha que a partir de agora é um crescimento exponencial? Como é que você vê essa expectativa de crescimento da base de investidores? Sim, eu sempre acreditei que a gente vai ter mais investidor de fundo imobiliário do que em ações. Tá? E se pensar que tem 30 anos de fundo imobiliário e 130 anos de ações, proporcionalmente isso já aconteceu. Tá? 2 milhões de pessoas investindo em fundo imobiliário, esse crescimento
proporcionalmente já é maior do que o investidor de ações. Tem uma característica que é muito, muito forte para os fundos imobiliários, que é essa tangibilidade que eu estava falando. Foi muito simples para minha filha entender que era aquele shopping que ela estava investindo. Isso também é fácil para qualquer adulto, isso é tangível. São os imóveis que você passa na frente, e hoje o fundo imobiliário está espalhado pelo Brasil todo. Então, em qualquer região desse país tem um shopping que pertence ao fundo imobiliário, um galpão que pertence a um fundo imobiliário, e vem surgindo e crescendo o segmento residencial para renda. Isso vai tornar mais tangível ainda. Você tem um imóvel para uma casinha na esquina para alugar, um apartamento para alugar, tem um fundo imobiliário que faz a mesma coisa, só que tem 500 apartamentos para alugar. Então, o crescimento ele é assim, inevitável, e eu também acredito que a gente vai ter mais gente investindo em fundo imobiliário do que em ações no Brasil. Muito bom. Quem quiser saber mais sobre o conteúdo que você produz, Arthur, onde encontrar? clubefi.com.br, tanto no site como no nosso canal do YouTube, estou sempre por lá. Redes sociais? Arthur Vieira de Moraes me encontra em todas as redes aí. Muito bom, muito bom. Thiago Otucci, e suas redes sociais? Também, né, obviamente no Clube FI, como eu sempre falo aqui, né, tanto no site, nos fóruns, também no próprio YouTube, né, o Arthur tem um programa aí semanal, toda sexta-feira, às 15 horas, né, Arthur? Isso. 15 horas, Clube toda FI Entrevista. O Clube FI Entrevista, né, entre outros conteúdos tem lá no YouTube, e também no meu Instagram, o @ThiagoTuc, todo mundo já sabe que é do meu projeto do milhão, né, o Ayrton fala toda semana, então me ajuda lá, me ajuda lá. Estamos chegando lá, esse ano a gente alcança ainda, Arthur. Importante acreditar, importante acreditar. Boa. E Mafê Violati? Eu quero agradecer também a presença aqui do Arthur, foi muito bom, excelente, papo muito agradável, leve, fácil e bom para as pessoas também entenderem, né? Então, assim, muito legal. Inspirador, eu diria, hein? Sim, que legal. demais. Sempre é uma aula, né? Conversar com o Arthur e, enfim, uma honra tê-lo aqui. E para quem quiser me acompanhar, também estou no Instagram, nas redes sociais, então @mafeviolati. E também tem o Renda Extra Imobiliária que está rolando, a gente já passou aqui no início, né? A propaganda, então se inscrevam na série que tá bombando. Só tenho isso para dizer, tem muita coisa ali que também a gente está ensinando e vão aprender, uma bela oportunidade. Muito bom. Descrição, você encontra aí o link para o Renda Extra. Vale muito a pena para você que quer, né, começar aí na renda passiva, entender mais sobre fundos imobiliários. Fica a dica aí para você. Eu queria agradecer também o nosso público pela participação, pelos likes. Dá tempo ainda, deixa seu like, compartilhe este vídeo, se inscreva no nosso canal e toque no sininho, né? Você será avisado sempre que uma nova transmissão no canal do InfoMoney começar, sempre que um Liga de FIIs tiver início. Muito obrigado, o Liga volta na semana que vem. Até lá, tchau, tchau.